Tava fazendo umas coisas essa semana, coisa normal da minha rotina mesmo. E eu lembrei que esse mês tá completando 2 anos e meio que eu não uso Instagram. Literalmente, 2 anos e 6 meses. E nesse período que eu fiquei ausente, que eu tô ausente, na verdade, eu percebi algumas coisas. Na verdade, eu aprendi muita coisa. Primeira coisa, é a minha vivência, tá, gente? É a minha opinião. Do que eu vivi e vivo. O Instagram, ele tem o potencial enorme para comprometer relações. Relação amorosa, relação de amizade, relação pai-filho, mas principalmente relação amorosa. Por que que eu falo isso? O Instagram hoje, ele tá com muita cara de vitrine, sabe? Tanto que você pode trabalhar nele, pode até vender por ele, mas eu falo vitrine no sentido de muita opção, sabe? Variedade. E é, você pode até argumentar aí, pensar, poxa, mas porque isso é caráter. Se a pessoa tem caráter, ela não vai fazer nada. E é verdade, se a pessoa tem caráter, ela não vai fazer nada. E muitas vezes o comportamento de quem tem caráter é não se expor, né? Abandonar o Instagram, tentar alguma forma. Tem várias formas de você não abandonar o Instagram, mas reduzir o uso, procurar não consumir conteúdo sugestivo e tal, né? Principalmente se você tem uma pessoa, igual eu tenho uma pessoa. Graças a Deus, sou casado. Quando eu deixei o Instagram, eu já namorava com essa pessoa, mas hoje eu sou casado. Então, esse é o primeiro ponto, as relações. Segundo ponto, viver um momento, registrar, não é a mesma coisa de postar. Porque se você vive aquele momento e resolve tirar uma foto, registrar aquele momento, para você ver daqui uma semana, mostrar para alguém depois, mostrar para seus filhos daqui 5 anos, 10 anos, e lembrar, né, daquele sentimento que você teve no momento daquele evento, daquela experiência sua, beleza. Agora, por que que eu tô dando o exemplo? Porque muita gente posta e fala: "Ah, mas eu tô postando pra mim, não é para os outros. O que que tem fazer eu fazer uma coisa e tirar foto?" Mas faz o teste. Se você postar uma coisa no stories do Instagram, um momento seu que você tá vivendo ali, uma cervejinha que você tá tomando, uma viagem que você tá fazendo, se você postar e for lá daqui algumas horas e olhar e não tiver nenhuma visualização, passar as 24 horas do story e não tiver nenhuma visualização, você ainda vai continuar tranquilo? Vai te causar algum espanto? Aquilo vai comprometer a sua experiência? Se não, beleza. Mas se sim, acaba que você está condicionando a sua felicidade ou a sua satisfação em validação externa, validação das outras pessoas. E esse é um ponto que eu acho que é prejudicial. É um aprendizado que eu tive, que foi muito positivo depois que eu saí do Instagram. Porque essas coisas que eu tô falando, tudo eu já fiz, tá, gente? Então, por isso que eu falo que é vivência minha, porque eu já fiz essas cagadas tudo aí. Terceiro ponto, que eu acho que esse é o mais positivo quando você sai no Instagram, quando você abandona, que é a comparação. Porque, como eu disse, o Instagram, ele tá com muita cara de vitrine. Vitrine, palco,
né? Tem algumas pessoas que parecem que tá vivendo um filme, que é viagem aqui, é restaurante ali, é praia. E você na sua vidinha sem graça, rotina de sempre, acordar cedo, trabalho. Parece que tá todo mundo fazendo alguma coisa legal e você não tá. Aí é que tá o pulo do gato. Quando você não tá exposto a esse monte de cena armada, montada, acaba que você tem mais tempo e mais foco para fazer aquilo que deve ser feito para você ter sucesso, para você viver sua própria vida e não ser plateia para a vida do outro. E não ficar comparando seu bastidor com o resultado, com o, o palco do outro, na verdade. Você acaba vivendo a sua vida. Então essa parte da comparação comigo funcionou pra caramba. Foi uma das coisas que eu acho que ajudou a eu criar esse canal aqui para começar a falar. Se eu ficasse me comparando, se eu continuasse comparando com outras pessoas, eu não ia ter essa ideia de vir falar aqui, contar minha história, das minhas opiniões. Então, pessoal, para você aí que tem curiosidade, né, se tem vontade de abandonar o Instagram ou só ficar tipo um mês, 3 meses para ver como que é, se você consegue. Vale a pena, vale muito a pena. Você vai sentir algumas coisinhas estranhas no começo, é normal. Quando eu. É como abandonar qualquer vício. Quando eu deixei o Instagram, eu também não fiquei belezinha no começo. Primeiro mês, é porque quando eu ia. Primeira coisa que eu fazia quando desbloqueava o telefone era apertar no ícone do Instagram para abrir. Eu acho que muita gente faz isso, né? Então, nas primeiras semanas, eu ia direitinho procurar e não achava. Foi até eu ir me acostumando e dando lugar na minha mente, na minha rotina, para outras coisas mais produtivas, né? Então, essa tá sendo a minha vivência sem o Instagram. Provavelmente eu vou usar o Instagram futuramente. Se eu quiser criar uma marca, seguir em frente com o YouTube, usar o YouTube juntamente com o Instagram. Mas se eu fizer isso, vai ser uma coisa bem estruturada. Não vou voltar ao uso compulsivo que eu tinha, não. Então é isso, pessoal. Talvez você aí não é um ansioso crônico. Talvez você é só um usuário do Instagram mesmo. Até a próxima, galerinha. Obrigado.